Começa agora o programa A Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Glória ao Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. A todos os ouvintes da Rádio Sirte. A paz do Senhor Jesus Cristo. A todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Glória ao Senhor Jesus. Aqui vos fala o vosso amigo, o pastor Edmo Carlos Tomás, pastor desta Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Está a iniciar agora esse nosso programa que tem por nome A Voz que Clama no Deserto. Programa este da inteira responsabilidade dessa nossa Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Igreja essa nossa que tem por líder fundador o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento, de Angola para o mundo. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. O tempo está cumprido, o reino de Deus se manifestou na terra entre nós. Louvado seja o nome daquele que vive para sempre. Presta bem atenção aos favos de mel, a mensagem da cruz, com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Primeira pergunta. João Carlos, apóstolo, pode explicar-nos sobre o Salmos 22? Davi estava profetizando o sofrimento de Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Eu já falei outro dia que Davi era a espécie de Cristo. Davi simbolizava Cristo. Muitos dos sofrimentos de Davi se transfiguram com Jesus Cristo. Mas a minha esposa vai ler. O título é Sim. O Messias sofre, mas triunfa. Ok. Glória a Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Ok. Sabe, isso é uma profecia, claro. Bem você falou. Davi profetizou a respeito do sofrimento de Jesus Cristo. Esse é o cenário da cruz. Isso não era para ele. Me referi em um outro salmo, onde o sofrimento de Davi era como o mesmo de Cristo. Então, algumas coisas semelhantes que Jesus passaria. Mas essa aqui é uma profecia. Por isso você vê que ele fez essa oração ao Senhor na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabatani. Que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Então, isso é uma profecia e esse cenário todo aconteceu no Calvário. Glória a Jesus Cristo. Mas, mulher... Raquel 21. Apóstolo, como saber se estou convivendo com um espírito humano? Eles sentem fome? Mas está a se referir ao espírito maligno ou espírito humano? Sim. Espírito humano é você? Sim, ela escreveu aqui. Eu já posso entender. Queria dizer um espírito imundo. Acho que sim. Espírito imundo. É assim. Eles têm as mesmas características. Não procura isso nas pessoas. Vai falhar. Não vai ver nenhuma diferença. Por isso a própria Bíblia diz que o joio e o trigo tinham uma semelhança incrível. Que até que tentar arrancar o joio iria destruir o trigo. Como? Poderia se enganar. Somente quando germinarem e derem frutos é que se consegue separar o trigo do joio. Então, e os seres humanos não devem se preocupar com quem está ao seu lado, quem é que coabita com ele.
Não vais ver essa diferença. Não vais. Sabe, já vos falei outro dia, muitos deles neles nem sabem. É incrível, né? Glória a Jesus. Então, vamos avançar somente. Como está escrito, o que há de vir, virá. Se tardar, nós vamos esperar. Na verdade, cada um deve fazer a sua parte. Tua salvação não depende daquele que está ao teu lado ou daquele que deixou de estar ao teu lado. Viu, Raquel? Você deve levar a tua cruz e tudo que é joio, tudo que é lixo, tudo que é fermento velho vai ficar para trás. E no dia do juízo, você vai dar conta de si mesmo diante do tribunal para você receber a recompensa de vida pelo serviço, pelo trabalho que você prestou no reino. E aí não haverá desculpa, nem tampouco dizer que não, eu não fiz isso, eu não consegui por causa de... Não. Salvação individual. Eu tenho dito nas pessoas assim, o teu sucesso, tua vitória na terra, não depende de ninguém, só depende de você próprio. Não depende dos teus inimigos, não depende daquele que te odeia, não depende daquele que faz guerra para te frustrar, para impedir, nem tampouco das oposições do diabo Satanás. Não. Tudo somente depende de mim. A minha fé vai me salvar. Por isso Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia, tua fé te salvou. Se eu crer, ninguém vai me parar. Se eu buscar, eu vou achar. Se eu bater, eu vou encontrar. Ou então a porta vai se abrir. Se eu pedir, eu vou receber. Se eu pedir com fé. Então, se tem joio, se tem oposição, se tem alguém que veio para tentar me impedir, você não imagina onde eu estou a sair. As oposições que eu tive. Você não imagina a dimensão que eu cheguei, o que eu já passei. Mas as oposições não me pararam. Aliás, só me ajudaram a chegar onde eu estou. Pois como está escrito, que se alguém ama a Deus, tudo vai cooperar para ele. Esse tudo não é somente coisas ruins, até boas. Não é somente coisas boas, até ruins. Quer dizer, todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Porque eu amo a Deus. Se for oposição, vai contribuir para o meu bem. Se é inimizade, se é ódio, porque eu vejo pessoas a lamentar a sua sorte. São murmuradores queixosos da sua sorte. Nada dá certo na minha vida, por causa dos meus pais, por causa dos meus quem, por causa do fulano. Não. Depois que você conhece o bem e o mal, você deve trilhar o caminho, você deve avançar e marchar em busca do sucesso, do sol a brilhar. Não pode procurar culpados. É verdade que as cargas dos parentes, os pactos antepassados vão ser um problema para mim e para você, sim. Mas por isso esse problema foi colocado diante de mim, diante de ti, para você vencê-lo. Oh, aleluia! Ninguém vai, glória a Jesus Cristo, vencer se primeiro não fazer guerra. Então, quanto maior é o problema, maior é a vitória que vai vir desse problema. Glória a Jesus. Então, Deus abençoe, tá? Mas, Irmã Alexandra, apóstolo, o que acontece se um cristão não jejua e só fica orando? olha, o que acontece é que se eu me dedicar em muita oração e não jejuar, vai chegar um momento que eu vou parar de orar. Por isso você vê que a história nos relata isso, de homens que viveram uma vida de oração durante um tempo ou num período, depois pararam. E quando eles pararam, muitos deles até falaram o tempo que eles oraram. Falaram mal, aliás. Não falaram, falaram mal. Se arrependeram. Depois vão achar que perderam muito tempo em vão. Vão achar, geralmente essas pessoas mudam até do pensamento. Vêm outras doutrinas, o inimigo sempre traz isso e vai dizer, meu Deus, orei tanto. Não é somente não, até no jejum também. Orei tanto. Veja, por exemplo, aquele irmão aí, chamam todos de rapaz, né? O Morris não. Aquele Mike Murdock, ele escreve num dos seus livros, ele diz assim, que o pai dele, ele orava muito. Orava por dia 10 horas, e era pastor.
E depois que apareceu o Mike Murdock, seu filho, e recebeu aquela sabedoria filosófica, aquela filosofia aí, tá vendo? Motivações, é incrível. E aquilo lhe deu riquezas, ficou milionário. Olha o que o pai dele fala. Ele mesmo que escreve isso. Porque eu tenho um pastor, meu amigo, que gostava muito dele e fez tudo para que eu lesse os livros dele. No princípio parecia que havia aparência de sabedoria. E eu até falei que era um homem muito sábio. E como não entendi que aquilo não é sabedoria do alto, mas que é sabedoria da terra, é filosofia, psicologia. Agora veja, o pai quando viu o filho que não orou nada, ia receber aquela sabedoria filosófica, e aquela sabedoria filosófica, ou então terrena, lhe dar milhões, ou então lhe fez rico, e aquele que orava, continuava pobre, ou não tinha nada. Então ele disse assim, o pai, segundo o povo do Mike Murdock, diz assim, o pai disse assim, meu filho, eu orei toda a minha vida, mas não alcancei o que você alcançou. Ouviu? Sua ignorância, frustração. Ele pensou que o filho foi abençoado. Ele pensou que o filho tinha recebido a palavra de Deus. Ele pensou que aquilo era sabedoria do alto. E se arrependeu de ter vivido uma vida inteira orando e não recebeu o que o filho recebeu. Em outras palavras, para que me adiantou essa vida toda de oração? Olha, ele que não orou, o que é que ele tem? Tem avião, Mike Murdock tinha avião, o Vic Parse vendeu tudo. Tinha um cão que custou 10 mil ou 20 mil dólares, o famoso cão. Agora alguém me mandou uma mensagem outro dia aí, quando falei dele, disse, olha, primeiro alguém me tinha dito, olha, ficou pobre, estava vendendo os seus bens para pagar a dívida. Até o cão, o famoso cão, foi colocado em leilão. E depois, outro dia, alguém me disse que estava com câncer. Ouviu? Então, temos que orar e jejuar. Por quê? Para terminar a minha mensagem. Parece que estou um bocado assim, tá vendo? Mas estou a sentir o motor aquecer. Aleluia. Glória a Jesus. Então, feito isso, a oração é a caminhada. Quer marchando, correndo. Quando Paulo falou atleta cristão, é orar para você correr. Mas eu mesmo, na experiência que eu tenho, Deus mostrou que orar também é nadar. Deixa eu contar uma experiência que eu tive com Deus. E um certo dia, eu estive em cima de uma ponte metálica, e embaixo tinha um rio, não sei se era mar. Aí depois, uma força me impeliu para as águas. Eu não sei se essa força é do meu Senhor ou do inimigo, mas fui levado para a guerra. E eu fui jogado nesse mar, e eu encontrei lá, já tinha lá atletas que jogavam, não sei se, como é que se chama aquilo aí do mar, como é? Vôlei do mar. Vôlei de praia. De praia, mas aquilo já não era na praia, dentro da água, é incrível. Tava aqueles jogadores aí, aqueles que jogam dentro da água, só tirar a bola, ok, não sei como é que se chama. Ok, e eles me convidaram, venha para quê? Para uma competição. Os inimigos. Um deles disse assim, agora desta vez ele vai morrer. Mas outro respondeu, não, ele sabe nadar. Ele sabe nadar. E sabe o que é saber nadar? Sabe orar. Ele ora muito. Isso aí, sabe nadar. Ele ora muito. Tive outra experiência. Eu estava no mar nadando. Em alto mar. Sem nenhum pronto-socorro. Nenhum objeto para poder se apoiar. E era necessário chegar até no fim. E me foi revelado que nadar, alguém me disse, está vendo? Nadar significa orar. Mas a força que te mantenha para você continuar a nadar provém do jejum. Então o jejum é incrível. Por isso, para resumir, se o homem orar somente não jejuar, não terá força para continuar a orar. Vai chegar um momento que vai parar. Mas se o homem orar e jejuar, vai ter força
para continuar a orar. Pois experimenta só uma experiência. Quando você sai do jejum, o que é que você sente? Você não sente muita força de orar? Na verdade, no momento em que estamos a jejuar, não temos muita força por causa do físico. Mas quando saímos do jejum, a energia se renova, as forças se renovam e você pode ficar horas e horas a orar porque o jugo foi quebrado. É incrível. Então, tem que orar e tem que jejuar. Se você somente permanecer em oração, depois vai ficar na história, vai ser um saudosista. Ai, quando eu orava. Depois volta lá, nem sequer um minuto vai conseguir nem ficar de joelho. Mas um homem que ficava 4, 5, 10, 8 horas, 3 horas e já fica na história. Eu orava 1 hora, mas hoje já nem um minuto consegue. Mas se continuares a jejuar e a orar, vais continuar a orar. Ou se continuares a jejuar, vais continuar a orar. Então, orar é caminhar, nadar, correr. E a jejum, a força que te leva a você, a energia. Por isso você vê que Elias comeu aquele pão. Sabe o que representava o pão? Que lhe deu força para caminhar 40 dias e 40 noites, é o jejum. Quer dizer que aquele pão se come no jejum. Sim, as forças são renovadas no jejum. Comemos o pão espiritual. Para Elias foi espiritual e físico ao mesmo tempo. Sim, porque ele se manifestou. As coisas espirituais, Deus pode trazê-las no físico. Mas para Pedro, permaneceram no espírito. Mata, come. E come, Pedro. Sua visão. Nunca comi coisa imunda, mas para Elias, levanta-te, come e bebe. Quer o pão, quer a água, se materializaram. Agora vê o que aconteceu. Quando ele bebeu aquela água e comeu aquele pão, a Bíblia diz que com a força daquela refeição, caminhou 40 dias e 40 noites. Com a força de uma só refeição. Quer dizer que você precisa renovar as suas forças no jejum. Quando nós ficamos fracos, é aí que estamos fortes. Perder para ganhar. No jejum você vai perder as forças, as energias, tudo. Mas você vai ganhar. Glória a Jesus, as forças espirituais. E assim você terá mais tempo para orar. Glória a Deus. Mais pergunta aí. Aleluia. Mas, Edivaldo, apóstolo, em que tempo o Espírito Santo será tirado da terra? E o que vai acontecer? olha assim. Preste atenção. A Bíblia diz que há um que resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. Quem é o iníquo? O anticristo. Na verdade, o anticristo ele aparece 3 anos e meio antes. Os 3 anos e meio antes. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Preste atenção. Os 3 anos e meio antes já se manifesta o iníquo. E a Bíblia diz que a mulher foge no deserto. Mas antes da mulher fugir para o deserto, o filho foi arrebatado. Quando a mulher foge para o deserto, na primeira vez, já falei outro dia, que ninguém lhe persegue. Ela é a própria que foge. Mas o filho é arrebatado. Então, o reino de Deus será retirado, glória a Jesus, para dar lugar ao reino do anticristo. Ouviu? Antes dos 7 anos, o reino de Deus será retirado. Quer dizer que nos 7 anos, a igreja vai viver na terra numa expectação, numa expectativa, glória a Jesus Cristo, para aqueles que conhecem a verdade, esperando, glória a Deus, o fim da falsa paz, para começar a grande tribulação. Sim, os crentes estarão expectantes, mas não te esqueça que o Espírito Santo é Deus. E Jesus disse que o Filho do Homem estava também no seio do Pai. E João Batista disse que o Filho do Homem estava no seio do Pai. Deus nunca foi visto por homem algum, sim, mas o Filho primogênito do Pai o fez conhecer, sim. E esse Filho primogênito do Pai disse que ele estava lá em cima. E o próprio Jesus disse que ele estava lá em cima. Quer dizer que só 3, os 3 em um, têm a omnipresença. Quer dizer que são Deus, não são deuses, são Deus. Eles podem estar ao mesmo tempo no céu e na terra e em qualquer lugar. Quer dizer, quando se fala retirar-se da terra, é a sua presença literária. Ouviu? Jesus está lá, mas também está aqui. Mas um dia virá literariamente. O Espírito Santo está aqui literariamente, mas está também lá espiritualmente. Então, quando ele subir, estará aqui na vida daqueles que já têm. Aleluia. Glória a Deus. Vamos. Jeremias, apóstolo, gostaria de saber o significado de Jesus lavar os pés do discípulo.
Aí não tem nenhum enigma para explicar. O que ele disse? Vão, fazem isso como eu fiz. Vão, fazem isso como eu fiz. Veja, antes disso ele havia respondido a eles a respeito de uma discussão. E eles estavam discutindo quem seria o maior. E Jesus lhes repreendeu. Ele disse, olha, os reis desse mundo, os príncipes, os reis, eles governam com autoridade, subjugando os fracos, os pequenos. Sim, abusando até da autoridade, né? Mas ele disse, não será assim com vocês. Em outras palavras, e é mesmo assim, no reino de Deus, os grandes são os menores e os menores são os grandes. Ou então, os grandes são os que servem aos pequenos. Por isso Jesus, o grande, o mestre, lavou os pés dos seus discípulos. E ele disse, vão e fazem também como eu fiz. Não é que ele lhes mandou para irem lavar as pernas das pessoas, como muitos religiosos tentam criar isso como uma regra na igreja, e o pastor fica aí, põe uma toalha e vai lavando, assim como Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Se for um português vai falar assim, eu também estou vos lavando. Não precisa, é o ato da humildade, significa serviço, sendo mestre para servir aos discípulos, nesse caso a igreja, sim, mas você vê que os falsos mestres dessa geração, o povo é que lhes serve. Jesus disse, quem é o servo? Quem é que está a servir? É o que está sentado na mesa ou o que está de pé? E ele disse, eu sou entre vós como aquele que está de pé, e vocês são os que estão sentados. Veja só, eles estavam sentados e Jesus estava de pé a servir aos seus discípulos. E ele disse, eu como Senhor vos fiz isso, então vocês também vão fazer o mesmo. Por isso Pedro, não queria que lhe lavassem as pernas, achou que um ato é muito contraditório. Como pode o ilustre, o Senhor, o Mestre, lavar os meus pés? Ele disse, não, de maneira nenhuma, tu não vais lavar os meus pés. Disse Jesus, falou, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E Pedro entendeu, afinal de contas ele tem que me lavar os pés. E o Pedro sempre na carnalidade e emoção. E ele disse, não, não somente os pés, mas também o todo o corpo e as minhas mãos. Jesus disse, não, você não precisa lavar todo o corpo e minhas mãos. Quem está limpo precisa somente lavar os pés. E outro dia ele lhes disse, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. Mas quando Pedro também exigiu que lavassem as mãos, mesmo o demônio, aquele Satanás estava sempre a usar a Pedro, estava a querer invalidar a graça de Deus. Pedro estava querendo dizer, ok, salvação é pelas obras. Eu disse, não, em Israel, ou então na lei, Moisés mandou lavar as mãos antes de servir. Sabe o que acontecia? Antes do sacerdote entrar no templo, ou então no santuário, ele tinha uma pia ao lado e lavava as mãos antes de entrar. Agora Jesus não lavou as mãos dos discípulos, lavou os pés. Sabe o que significa isso? Salvação é pela graça, mas na lei a salvação não foi pela graça, pelas obras. Por isso eles lavavam as mãos para terem mãos limpas, para as obras serem aceitas. Hoje é pela palavra de Deus quando você crê, e é abundante graça. Mas quando Jesus lavou os pés dos discípulos, simbolizava o ato de humildade do mestre servir aos seus discípulos. E nós também temos que fazer isso. Nós é que temos que servir ao povo e não o povo nos servir a nós. Nós somos os servos e não o povo são os servos. E também queria dizer a Jesus aí que, por quanto o homem está no mundo, todos os dias precisa lavar os pés. Estamos em contato permanente com o mundo e o mundo está contaminado. Por isso precisamos lavar os pés que estão pisando este mundo. Sim, a nossa mente não está no céu, aliás na terra. Por quanto nós temos a mente de Cristo, então se temos a mente de Cristo, nós vivemos no céu através dos nossos pensamentos. Isto é, na meditação da palavra de Deus, como disse Davi, medite nela noite e dia. Meditar o quê? No céu. E Paulo vem e diz assim, nós não somos daquele que pensamos nas coisas da terra, mas que pensamos nas coisas do céu, onde está o nosso Senhor. E o mesmo Jesus disse para as pessoas acumularem riqueza no céu e não na terra. Muitos pensam acumular riqueza no céu é dar dinheiro como oferta. Ai, até o dinheiro vais encontrar. Não, glória a Jesus, é ter a esperança no céu, a tua confiança no céu, meditar, pensar nas coisas do céu, que na palavra
palavra de Deus, não é ficar a imaginar a cidade, as ruas da cidade. É a palavra de Deus, sim, a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, significa que a nossa mente está no céu, onde está o nosso Senhor, mas os nossos pés estão no mundo. Então, sendo que os nossos pés estão no mundo, então precisamos de lavar os nossos pés todos os dias. E esta água é a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Vamos, mulher. Manuel espairecer. Apóstolo, nas guerras espirituais, os jovens com 14, 15, 16 anos podem entrar na guerra ou ainda não? Olha assim, quando o homem conhece o bem e o mal, já pratica ou o bem ou o mal. Então, se ele conhece o bem e o mal, ele pode entrar na guerra. Claro, na medida da fé. Está a começar agora, ainda não tem experiência, é neófito. Cada um fique, glória a Deus. Então, não, como disse Paulo, não saiba mais para além do que você deve saber. Mas sim, Deus repartiu, aleluia, tudo pela medida. E essa medida é a que te é entregue. E cada um é responsável para multiplicar essa medida. Como na parábola do tesouro, né? Ou então dos talentos. Então, quer dizer que o homem conhece o bem e o mal, já deve carregar a sua cruz. E se já está a carregar a cruz, já está na guerra. Ouviu? Se o homem já carrega a cruz, já está na guerra. Porque o inimigo das nossas almas já não vai poupar ele. Por isso lutará para lhe levar no mal. Se ele conhece o bem e o mal, significa que ele pode já praticar o mal também. E se ele pode praticar o mal, então será tentado. E se ele já pode ser tentado para praticar o mal para se prostituir, para roubar, para matar e não sei quem. Por isso você vê que essas crianças ou adolescentes de 14, 13 anos estão a assassinar gente. Vai encontrar que meninas de 13 anos, 14 anos já não são virgens. Eu não vos falei de uma menina que eu conversei com ele, tem 12 ou 13. Sou nem minha vida. Tem 12. 12 anos. 12. E eu olhei os olhos deles, olha, os olhos, como ele olhava. Olhos, parece de uma mais velha. Olhos sedutores. Estava aqueles olhos de mulher que para querer prender os homens. Não pode, eu olhei para ele, 12 anos. Então, mas como a mãe dele estava lá, para não arranjar seu problema, não se pode ser que a mãe não sabia e tal. E eu lhe arrastei em parte, porque também tinha algumas coisas que eu queria saber da bruxaria. A papai autorizou. Não pense que eu fiz a revelia. A mãe lhe trouxe e eu falei na mãe, olha, na tua presença ele não vai falar. Preciso levar-lhe em off, em parte, para ele falar. E dito certo. A papai tinha lhe feito pergunta. Você não conhece varão? Não, mamã. Não, mamã. Não conheço. Eu sou virgem. Mas eu olhei para os olhos dele e vi a prostituição. 12 anos. E quando eu lhe levei em off para saber das coisas da bruxaria, também aproveitei perguntar. Você falou que você é virgem? Eu não acredito. Por quê? Eu disse, não acredito. Você não sabe que eu sou profeta? E ele baixou a cara assim. Você se prostituiu com quem? Com o mais velho de 30, 40, 50 anos. Já imaginou uma menina de 12 anos, já fez sexo com mais velhos de 50, de 40. São os pedófilos, né? Esses homens têm que ir para a cadeia, serem presos. Mas por quê? São seduzidos com dinheiro. 12 anos. E achas que esse aqui não deve entrar na guerra? Se o sexo faz, se a virgindade ele perdeu, se vai até atrás dos homens para fazer dinheiro, se morrer vai para o inferno. Por isso deve entrar na guerra, para carregar a cruz, para não cair em tentação. Amém? Glória a Deus. Mais mulheres. Kel Fagundes. Apóstolo, quando um ímpio morre, onde ele vai imediatamente? Direto para o inferno. Preste atenção. Existem as duas casas da morada eterna. Na verdade, o inferno não é morada eterna, porque o inferno vai também ser lançado no lago de fogo. Mas nós vamos chamá-lo como a morada eterna. Se engana um homem e pensa que quando o pecador morrer, vai esperar somente no dia de juízo que irá no inferno. Não. Por isso, você vai ver que no dia de juízo, as almas saem do inferno. E o inferno e o mar deram os seus mortos, e todos foram julgados segundo o que está escrito no livro das obras. Todos os pecados que eles cometeram aparecerão lá. Por que o inferno e o mar? Porque estão lá pessoas no mar, já vos falei no vale, e estão pessoas também no inferno. Ouviu?
O mar e o inferno deram seus mortos e todos foram no juízo final, no tribunal de Cristo para serem julgados. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é esta mensagem da cruz que vos levará à salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem como vocês não acharem o Senhor, pois a mensagem da cruz sendo pregada por homens de Deus, então tem efeitos a todos aqueles quanto que a ouvem, que praticam esta palavra de Deus. Importa que vocês possam se esforçar fazendo o que vocês acabaram de ouvir agora, para que vocês possam ter descanso das vossas almas, pois não adianta vocês continuarem com as vossas vidas, vivendo conforme o que vocês já provam que isso já é bom, mas vocês estão a padecer. Pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Não adianta, assim como a palavra do Senhor já fala, já diz: não ameis o mundo e tudo que nele há, pois tudo que há no mundo não é do Pai. Sim, é do mundo. E todas essas coisas que estão neste mundo que vocês têm visto vão ter um fim. E todas essas coisas passarão, mas todos aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre, assim como a palavra do Senhor, ela permanecerá também para sempre. Então, o que adianta vocês recebendo honras e glórias neste mundo e vocês por causa disso pagam um preço muito alto, que é a vossa vida? Vocês têm passado vergonha, humilhação, desgraça, maus sonhos, perturbações noturnas, doenças, muitas coisas, vergonha, humilhação, muitas coisas que vocês têm passado por causa dessas coisas deste mundo que vocês buscam elas. Por isso os falsos profetas, esses a quem vocês dizem que são homens de Deus, eles correm para falar essas coisas que vocês querem, para que vocês possam estar presos. E razão pela qual vocês estão doentes, razão pela qual vocês estão vazios nos vossos corações, nas vossas almas, e muitos de vocês estão frustrados, tendo essas doenças de depressão, e muitas coisas que têm acontecido nas vossas vidas que não trazem essas coisas que vocês querem, não vos trazem a paz. Então tem que se esforçar para largar o pecado. Todo pecador não terá descanso eterno. Todo pecador não terá. Importa que vocês possam se arrepender dos vossos pecados e vocês assim seguir o Senhor Jesus. Então vocês serão ajudados por Deus. Glória ao Senhor Jesus. Então tem que se esforçar. Assim como a palavra de Deus já diz, só com a santidade nós veremos a Deus. Então, a santidade é perfeição. Importa que vocês possam se esforçar. Saiam nos lugares onde que vocês estão, nas igrejas do diabo Satanás, aonde que vocês já têm prova que lá não tem Deus, pois se lá tivesse Deus, vocês já poderiam o achar. Se vocês não puderam achar nesse lugar, porque ele não está aí. E ele também não pode cooperar com essas pessoas, esses rebeldes, esses ignorantes, esses preguiçosos. E muitos de vocês sofrem por causa da preguiça. Vocês fazem as coisas que eles vos recomendam porque vocês também amam essas coisas, vocês também amam a mentira. Eles correm para falar coisas que vocês já querem nos vossos corações para que vocês possam estar presos com ele. Então vocês estão presos. Saiam nesses lugares onde que vocês foram presos, onde que vocês foram prendidos por eles, para que vocês possam descobrir a verdadeira mensagem da cruz que Deus quer nos vossos corações, para que vocês possam achar a vida. Então venham na Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, para que vocês possam achar a paz, para que vocês possam achar Jesus, aquele que morreu por vocês na cruz, e assim vocês terão descanso eterno com Cristo Jesus. Glória ao Senhor Jesus. A paz que vocês não têm nos vossos corações, Ele prometeu que a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então essa paz que Ele prometeu nos dar, então você que não tem essa paz, terás. Então não serás uma pessoa andando pular de um lugar para outro, em busca de coisas deste mundo para que vocês possam ser preenchidos. A vida de alguém não consiste nas coisas. A paz não vem por causa dessas coisas deste mundo. A paz é Cristo. Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. Se vocês o terem nos vossos corações, então vocês terão um descanso da vossa alma. Então o descanso da vossa alma é que vai revelar de quem vocês são filhos. Então tem que se esforçar. Larguem o pecado. Arrependam-se dos vossos pecados.
se vocês não se arrependerem dos vossos pecados, os mentirosos não vão deixar de ser mentirosos. Os adúlteros não vão deixar de ser adúlteros. Na verdade, eles não vão se mostrar que eles são pecadores, pois eles sabem que se eles mesmos se mostrarem, vocês vão os conhecer, eles sempre vão vos manipular. E muitos de vocês têm sido manipulados. Mais tarde vocês já descobrem que vocês estão nas mãos desses feiticeiros depois de vocês gastarem tudo. Eles são mentirosos. Eles nunca vos amam. Eu também estava nesses lugares, onde perdi quase tudo quanto que eu tinha, pensando que estava a buscar a Deus. Nada eu buscava a Deus. Eu era escravo desses mentirosos, desses prostitutos, adúlteros e fornicadores. E nada aconteceu. Com tanto esforço, entrega e obediência de tudo quanto que eles falavam, de tudo quanto que me recomendavam para eu fazer. Eu fazia com toda essa força. Eu pensei que fosse algo sério. É mentira. Eles não têm Deus. E Deus não pode cooperar com eles, pois eles são filhos do diabo. E Deus não coopera com os pecadores. Por isso, o que eles vos prometem não acontece. Não acontece. Eles falam a palavra de Deus sim, mas esse Deus a quem eles pregam, então não coopera com eles. Não coopera com eles Deus, porque eles não são de Deus, mas eles usam a Bíblia. E por isso, vocês hoje estão nas igrejas, mas sem tendo a resposta de Deus. Só vocês têm visto e ouvido muitas coisas que aconteceram no passado na Bíblia, mas nem sequer uma coisinha na vossa vida acontece. Então vocês estão sendo enganados. Esse Deus que fez tantas maravilhas no passado, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está a fazer essas coisas. Está a fazer essas coisas nos dias de hoje, mas não coopera com os pecadores. Ele está a fazer essas coisas poderosas e maravilhosas nas nossas vidas, assim como vocês também ouviram a mensagem com o nosso amado apóstolo Marcelino, e mesmo até a nossa pregação que nós temos vos feito conhecer, vocês já podem entender alguma coisa, que Deus na verdade existe, e a palavra que sai na nossa boca é confirmada pelo Espírito Santo, e vocês sabem que o que vocês têm ouvido trazem paz. Essa mensagem traz paz nos vossos corações, mas não podem se limitar aí. Quem ama a Deus pratica a vontade de Deus, faz a vontade de Deus, guarda a palavra. E todo aquele que quer fazer a vontade de Deus, então Deus tem os seus mandamentos. E os seus mandamentos é para que vocês possam andar na santidade, na justiça, na pureza, no temor a esse Deus, para que vocês possam ser beneficiados de tudo quanto que Deus dá, só dá aos seus filhos. E vocês não são filhos de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, teriam os benefícios do que Deus faz aos que o amam ou aos seus filhos. Então, eles prometem milagres, eles prometem bênçãos, eles prometem cura e muitas coisas boas. E vocês correm para receber essas coisas. Eles não vos falam que vocês primeiro devem ser filhos. Todas essas coisas boas que Deus faz, Ele faz aos seus filhos. E vocês então são enganados. Eles não vos falam a verdade. Eles não vos falam aquilo que é necessário para que vocês possam fazer, para que vocês se beneficiem do que Deus faz aos seus filhos. Eles correm para vos fazer que vocês vão ser abençoados, porque vocês vão ser libertos, vocês vão acontecer essas coisas e vocês pagam um preço muito alto para que isso aconteça, segundo as promessas que Ele vos faz. E nada acontece. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é vocês nascerem de novo, vocês se arrependerem dos vossos pecados e reconhecerem que vocês são pecadores. Se vocês reconhecerem que são pecadores, essa atitude vos levará a vocês a viverem conforme o que Deus quer de vocês. Se vocês largarem pecado por amor a Jesus e por amor à palavra a quem vocês ouviram, então vocês mudarão a vossa atitude, vocês vão mudar a vossa maneira de viver, vocês andarão na santidade, na justiça, na honestidade, na pureza, no temor a esse Deus. Então Deus vos entregará o seu Espírito Santo, vocês irão nascer de novo. Se vocês nascerem de novo, vocês passarão a ser filhos de Deus. E todas as promessas que Deus fez na sua palavra, todas as promessas de Deus é para os seus filhos, é para aqueles que são nascidos de Deus.
aqueles que são nascidos do Espírito. Todo aquele que não é nascido de Deus, qualquer palavra de Deus, então essa palavra, toda a promessa de Deus, não se enquadra a vocês. Razão pela qual vocês não são abençoados. Vocês querem se beneficiar das coisas de Deus, mesmo não sendo filho de Deus. Mas Deus não morreu para que as pessoas se beneficiem das coisas de Deus. Deus morreu aos seres humanos para que eles se tornem filhos de Deus, para que estejam com Deus eternamente. Agora, razão pela qual que as pessoas que já nasceram de novo também se beneficiam das suas promessas aqui na terra. Ouviram? Então é isso que vos é necessário. Agora vocês querem se beneficiar das coisas de Deus neste mundo e continuarem a serem pecadores, continuarem a ser adúlteros, mentirosos, fofoqueiros, usando lixo nas vossas unhas, nas vossas cabeças, nos vossos corpos, bebendo, fumando, prostituindo, adulterando, mentindo, enganando, corrompendo, fazendo outros pecados, atropelos e muitas coisas. Então, sobretudo, vocês dizem que são homens de Deus, mulheres de Deus. Não, colocando as vossas bocas nos lugares impróprios, usando as vossas bocas, colocando lixo nas vossas vidas e fazendo coisas que não convém. Depois aparece nos domingos e nos outros dias que vocês vão nas igrejas, cantando a Deus, louvando a Deus. Deus não aceita. Deus não aceita o sacrifício dos tolos. Deus não aceita louvores dos tolos. As vossas vidas estão impuras, as vossas bocas estão impuras, vocês mesmos são imundos. Deus não aceita o sacrifício dos imundos. Sede santo, porque santo é aquele que vos chama. E vocês fazem sexo ilícito, vocês fazem coisas que não convém. Então vocês mudaram o trato natural que Deus recomendou e vocês fazem coisas segundo coisas do diabo, ensinamentos do diabo. Coisas que vocês veem segundo o mundo, os mundanos, os carnais fazem, vocês também fazem. E se dizem cristãos, vocês estão sendo reprovados. Para isso, a vossa vida revela de quem vocês são filhos. Vocês são filhos do diabo. Sejam humildes. Deus quer vos fazer o bem. Deus quer vos abençoar, quer vos curar e quer vos fazer tudo o que vocês querem. Deus quer vos fazer. Mas primeiro, tornai-vos para esse Deus. Como? Deixar todo o pecado. Deixar toda mentira, falsidade, engano, tudo. Ele tem os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus é para que vocês possam submeter-se a Deus. Não podem viver como vocês querem que vocês possam viver. Vocês devem viver como Deus quer que vocês possam viver. E assim, se vocês forem humildes, aceitarem da maneira que Deus quer que vocês vivam, então vocês se beneficiarão. Se vocês fazerem o que Deus quer de vocês, Deus também fará o que vocês querem. Se vocês querem que Deus faça o que vocês querem e vocês não fazerem o que Deus quer de vocês, Deus não vai ser servo de vocês. São vocês que devem ser servos de Deus. Então Ele é o Senhor. Ele é o Senhor sempre. O Senhor foi o Senhor, esse é o Senhor, sempre será o Senhor. Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. São vocês que devem mudar o vosso comportamento por amor a Ele. Esse é o dever de todo homem. Se vocês não conseguirem fazer o que Deus quer de vocês, então vocês permanecerão doentes, permanecerão na miséria, na desgraça, permanecerão depressivos, permanecerão todas essas doenças, todas essas coisas, todos esses males que vos afetam. Esse aqui é o princípio de dores. Então será consumado lá no lago de fogo, no inferno, junto com Satanás, que vos prende para vocês continuarem a amar o mundo e fazer coisas e viverem segundo o desejo dos vossos corações. Há um inferno que vos espera, todos vocês, que vocês sustentam uma salvação que não há em vocês. É possível sim andar na santidade. Santidade é o quê? É perfeição. É possível você ser perfeito. É possível você ser perfeito. E assim, se você o amar, Ele mesmo é que te fará. Pois está escrito, tudo é possível ao que crê. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória ao Senhor Jesus. Então podemos todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então se esforcem. Saiam nas cadeias que vocês foram presos por eles. E venham na igreja salvação de todas as nações. Nós vamos ajudar a vocês a vos fazer conhecer a verdade. E essa verdade vos libertará. E se vocês, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estarão libertos, não falsamente, verdadeiramente vocês serão libertos, vocês caminharão
vocês trilharão no caminho da vida e assim vocês conhecerão. Na verdade, é uma bênção conhecer a Jesus. E Jesus como teu Pai. Jesus, aquele que morreu por você na cruz, estando no teu coração, e o seu Pai, assim como ele disse na sua palavra. Se vocês ouvirem e guardar a minha palavra, então eu e meu Pai viremos até vocês, faremos em vocês morada. Então, todas essas pessoas que se cumprem esta palavra de Deus, Deus os manifesta. Eles são luz neste mundo, e a luz sempre é para brilhar. E todo aquele que anda de dia, todo aquele que anda na luz não tropeça. E vocês são das trevas. São das trevas. As vossas obras dizem de que vocês são filhos. Larguem o pecado. Fujam do pecado. E nos lugares errados, se escondendo nas cadeias, nas igrejas do diabo Satanás, pensando que vocês vão ir no céu. Assim, sendo corruptos, sendo bêbados, sendo adúlteros, fornicadores, vocês não conhecem a Deus. Deus não trabalha com os pecadores. Deus nunca e jamais cooperou com os feiticeiros. Nunca. Vocês podem se dar título que vocês quiserem. Vocês podem se fazer o que vocês querem se fazer. Podem se fazer. O mundo vai vos aprovar, mas Deus nunca vos aprovará, pois Ele não coopera com os pecadores. Razão pela qual vocês são perturbados todas as noites, marido da noite, mulher da noite, perturbação noturna, doenças crônicas. Vocês também não se inquietam com isso aqui? Deus não é vosso Pai. E se vocês continuarem a serem orgulhosos e mentindo a vocês mesmos, sustentando uma salvação que não é, vocês irão morrer de repente e vocês irão descobrir que na verdade quando vocês estavam na terra, tiveram a oportunidade de ouvir a verdade e vocês negligenciaram. Vocês são ignorantes, vocês são pecadores, amam o pecado. E todo aquele que ama o pecado, ama o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se vocês, sendo inimigo de Deus, acham como? Vocês de Deus, quem vai perder a guerra? Deus jamais perdeu a guerra. Vocês serão envergonhados, assim como Satanás. Satanás perdeu a guerra. E ele também não quer ir lá sozinho, quer ir convosco. E se vocês também amarem o mundo, ele sempre vai vos enganar, vos dar essas coisas temporárias que são passageiras. E se vocês se vangloriam, porque vocês querem honras e glórias neste mundo, para que vocês sejam chamados, para que vocês sejam conhecidos neste mundo como alguma coisa. Não ameis o mundo e tudo que nele há. Tudo isso aqui é passageiro. Um ser humano é eterno. Há uma eternidade que nos espera. Então você agora deve escolher com quem você quer passar a eternidade. Se é com o diabo, então se vanglorie. Pode buscar honras e glória. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta você viver neste mundo com todas as horas e glória, 80 anos, 50 anos, não sei quantos anos segundo este mundo aqui, e depois você sofrer eternamente? O que adianta? Há uma eternidade que nos espera. Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, está a convidar todos vocês para que vocês possam fazer parte desta igreja viva, onde está a se pregar a verdade, para que vocês possam achar Cristo, aquele que morreu por vocês na cruz, não mensagens. Por isso vocês, por causa da preguiça, vocês acabam sendo enganados por esses mentirosos. Não sejais preguiçosos. Medite a Bíblia, orem, jejuem, pergunte a Deus, consulte a Deus o que Ele quer para convosco e Ele vai vos revelar. Mas vocês não querem nem ler, não querem orar, nem querem jejuar, só querem fazer o cortamado dando dinheiro no altar e depois serem abençoados. Por isso vocês foram presos. Vocês querem as coisas de Deus, não querem Deus seja vosso Pai. Ele primeiro quer que vocês sejam filhos de Deus. A maior vontade de Deus é para que vocês possam estar com Deus eternamente. E vocês só querem as bênçãos de Deus para que vocês permaneçam ser pecadores e andar a cometer pecado. Nunca isso vai acontecer. Razão pela qual vocês deram tudo, eles vos enganaram e nada aconteceu nas vossas vidas. Vocês amam o pecado. Vocês querem as coisas de Deus para gastarem com os vossos deleites. E Deus não entrega coisas sãs aos cães. Então vocês caíram nas mãos dos filhos do diabo. Glória ao Senhor Jesus. Saiam nos lugares errados. Eles nunca vão vos revelar a verdade. A verdade está aqui. É essa que vocês mesmos estão ouvindo. Vocês sabem que o que vocês estão a ouvir agora é verdade. Então, se é verdade, sigam essa verdade.
Siga essa verdade. E assim vocês terão também os benefícios de todos aqueles que executam, todos aqueles que seguem a verdade, vocês vão ter os benefícios dela, pois Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Glória ao Senhor Jesus. Guarda aí com você esse contato aqui. Daqui a pouco eu já vou ditar. A nossa igreja está no bairro Mateus Sassamutemba, perto do tanque da FIPAG, ou perto do Mercado Sango. Você chegando no tanque da FIPAG, no bairro Mateus Sassamutemba, ou mesmo no Mercado Sango, ou na banca Xambula ou banca Rainha da Brisa, chegando nesses lugares, usando o contato que daqui a pouco eu já vou ditar, você chegará até a nossa igreja. Então, a nossa igreja aqui na cidade de Tete está no bairro Mateus Sassamutemba, perto do tanque da FIPAG. Você pode chegar no tanque da FIPAG, que está no bairro Mateus Sassamutemba, ou mesmo você pode chegar no Mercado Sango ou na banca Xambula ou banca Rainha da Brisa, usando o contato que daqui a pouco eu já vou ditar, você chegará até a nossa igreja. A nossa igreja também está em Moatize, distrito de Moatize, na cidade de Moatize, no bairro 1º de Maio, mais conhecido por Carbomogue. Você pode chegar ali no hospital de Carbomogue, aí no terminal de transportes públicos. Chegando naquele lugar aí, você usando o contato, que daqui a pouco eu já vou ditar, você chegará até a nossa igreja. Falo só se você quer chegar na nossa igreja em Moatize, use este contato aqui. Porque no lugar onde nós estamos também tem muitas portas do inferno. Você pode cair na boca da porta do inferno. Tem muitas portas do inferno. Igrejas do diabo Satanás estão ao nosso lado. Então, chega no hospital de Carbomogue, no terminal de transportes públicos aí, só use esse contato e nós vamos fazer de tudo para que você chegue até nós. Eu mesmo é de mandar alguém para vir te buscar ali no hospital, aí no terminal de transportes, para te levar até a nossa igreja. Glória ao Senhor Jesus. Nossa igreja é a salvação de todas as nações, sol da justiça. A nossa também, essa igreja está em Caorabassa, no distrito de Caorabassa, no povoado de Maroeira. Então, a você que conhece em Maroeira, estamos bem perto do mercado de Maroeira. Em Maroeira, você chegando naquele mercado de Maroeira, nós estamos bem perto daí, usando o contato. Daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Maroeira, no distrito de Caorabassa. Também a nossa igreja está em Tsangano. Então, é só usar o mesmo contato, assim eu vou te dar a localização do lugar onde nós temos cultuado em Tsangano também. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, nós temos tido os nossos cultos presenciais aqui na cidade de Tete, todas as terças-feiras e todas as quintas-feiras. Todas as terças-feiras e quintas-feiras temos tido os nossos cultos presenciais aqui na cidade de Tete a partir das 17 horas e 30 minutos. 17 horas e 30 minutos, todas as terças-feiras e quintas-feiras. O domingo aqui na cidade tem sido às 7 horas e 30 minutos. A igreja que está em Caorabassa, Maroeira e Moatize, os cultos presenciais no meio da semana têm sido às 16 horas. Todas as terças-feiras e quintas-feiras em Moatize, assim como em Caorabassa e Maroeira, tem havido os cultos presenciais às 16 horas em ponto. A partir das 16 horas em ponto, todas as terças-feiras e quintas-feiras tem havido os cultos presenciais em Moatize, na cidade de Moatize, e também no distrito de Caorabassa e Maroeira tem sido às 16 horas em ponto os cultos presenciais. Assim também como em Tsangano tem sido às 16 horas e 30 minutos os nossos cultos presenciais no meio da semana, terça-feira e quinta-feira. Em Tsangano tem sido às 16 horas e 30 minutos. Em Caorabassa, Maroeira e Moatize tem sido às 16 horas em ponto. No domingo, em Tsangano, tem sido às 8 horas em ponto, culto presencial. Então, em Moatize tem sido às 9 horas e 30 minutos. Então, em Caorabassa, Maroeira tem sido às 13 horas e 30 minutos. Aqui na cidade de Tete, no meio da semana, tem sido às 17 horas e 30 minutos, terça-feira e quinta-feira. Domingo tem sido às 7 horas e 30 minutos. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo aí.
guarda com você este número para você chegar até a nossa igreja. 84 034 84 04. Repito o contato: 84 034 84 04. Repito o contato: 84 034 84 04. A vocês também que estão no YouTube, tem o prefixo 258 84 034 84 04 84 034 84 04. A vocês que querem guardar este número no YouTube já tem muitos vídeos ali que este número já vem como prefixo. É só procurar os outros vídeos do passado, então esse número aqui facilmente você já vai conseguir ver com seu prefixo. A vocês que estão fora de Moçambique, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Edmo Carlos Tomás despede aqui. Boa noite, Deus abençoe. Você que quer ligar, tem que ligar depois deste programa terminar. Então eu vou vos atender se assim eu tiver tempo suficiente para que vocês possam ser ajudados. Pode pedir oração, você pode pedir ajuda por mensagem qualquer momento. Se eu estiver disponível, assim eu farei a obra do Senhor. Eu vou vos ajudar. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. A voz, eu quero ser a voz, eu quero ser a voz, eu quero ser a voz. A voz do templo agora se calou. O que era santo, o mundo transformou. Então virá de um lugar uma voz que não se calará. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Eu quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Eu quero ser a voz, a tua voz. Eu quero ser a voz, a tua voz. Eu quero ser a voz, a tua
tua voz.